Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem. Olha, hoje eu vim falar de um assunto que a mãe do Mateus deu a dica pra gente. Vocês lembram que o Mateus estava utilizando uma tesoura, começando a tentar aprender a usar a tesoura? Então, eu vou aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É o seguinte: sempre o uso da tesoura é um tema que causa até uma certa angústia para os adultos, uma preocupação, né? Porque o uso da tesoura requer bastante habilidade. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas para poder ajudar vocês. Primeiramente, né, eu vou falar sobre a grande pergunta: qual a idade certa para aprender a usar a tesoura? Sabe qual é a resposta? Sempre. Para qualquer coisa que a gente pensar na criança, sobre algo novo, que a gente está querendo que ele aprenda, querendo saber se é a hora, a resposta é: no tempo da criança. Devemos nos lembrar sempre de respeitar o tempo de cada criança. Nenhum indivíduo é igual ao outro. Nós temos sim alguns parâmetros, né? Porque são feitos alguns estudos baseados num padrão de crianças, né? Numa idade mínima ali, para ter uma noção. Mas a gente sabe que as crianças não são todas iguais. Então, primeiramente, é respeitar isso. A segunda coisa muito importante é: se esta criança não tem nenhum comprometimento neurológico ou motor grave, qualquer criança será capaz de usar a tesoura, devagar e no seu tempo, ok? Essa era a primeira pergunta que eu queria responder, né? Aí eu vou falar para vocês assim: fazendo algumas pesquisas, conversando com outras colegas mais experientes, né, procurando artigos de profissionais que lidam com criança e o seu desenvolvimento, como psicopedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pediatras, eles têm um consenso de que a idade mas a criança pode estar pronta para o uso da tesoura é em torno de 4 a 5 anos. Ai, parece tão longe das nossas crianças, né? Mas não é. E eu vou explicar bem explicadinho para vocês por quê. Porque antes de aprender a usar a tesoura, outras coisas precisam ser aprendidas também, precisam ser desenvolvidas, tanto na cabeça da criança quanto no seu corpo, né? Vamos pensar que um bebê de 6 meses, 1 ano, ele não vai estar pronto para usar a tesoura, normalmente, certo? Por quê? Porque ele não desenvolveu outras habilidades. E é para isso que a gente, como família e profissionais da escola, trabalha com a criança habilidades, né? Como pegar, abrir, fechar, né? Segurar as coisas. Tudo isso vem antes de aprender a usar a tesoura, certo? Antes de mostrar para vocês algumas imagens com atividades, brincadeiras que ajudam a criança a desenvolver a sua habilidade motora em diferentes aspectos para que ela vá evoluindo até chegar à sua capacidade de usar a tesoura, eu vou falar de 5 pontos muito importantes. O primeiro é a estabilidade corporal. O que é isso? É o equilíbrio, é o controle do seu corpo.
Eu controlo a minha cabeça para ela não cair para o lado, para trás ou para frente. Eu controlo o meu corpo para estar sentado e eu não caia da cadeira, certo? Precisa ter esse controle para quando ela for usar a tesoura, ela seja capaz de fazer uso da tesoura sem perder o controle do seu corpo. Primeira habilidade a ser desenvolvida. A segunda é a percepção visual. O que é isso? Perceber diferentes formas, conseguir diferenciá-las, né? A gente sabe que existem muitas formas. Então, a gente precisa que a criança aprenda a diferenciá-las. Aqui eu tô dando alguns exemplos. Tudo isso aqui eu cortei, porque eu já sou capaz de perceber esta forma e conseguir fazer o seu contorno usando os meus olhos, a minha habilidade de pensar e a minha habilidade motora, certo? Ó, cada vez mais complexas as formas, certo? Uma outra habilidade é a integração bilateral. O que será isso? São os dois lados do corpo trabalhando em harmonia. A outra coisa e quarto aspecto é a coordenação visomotora, da visão e da parte motora, que é o controle do movimento das mãos guiado pelos olhos. E o último e tão importante quanto os outros é a força, porque a gente sabe que isso aqui é um EVA. Ele é muito macio, muito fácil, né, da gente cortar. Mas a gente precisa desenvolver a capacidade de saber o quanto de força eu preciso para cada material diferente, certo? Jogar bola, pegar a bola, de vários tamanhos e pesos diferentes, com diferentes posições corporais, é muito importante. Segurar, jogar essas bolas. Outra coisa muito importante é picotar o papel de diferentes jeitos, livremente. Rasgar, picotar, amassar. Trabalhar movimento corporal em circuitos também de diferentes modos, com o auxílio de um adulto ou sozinho. Circuitos pequenos, circuitos grandes, circuitos que utilizem outros objetos ou somente o meu corpo. Um movimento muito importante também será o de pinça, como prendedor ou pegador de salada, né? Pegador de macarrão. São objetos que nos ajudam a desenvolver o movimento de pinça. Blocos de encaixe de diferentes formas e cores, tamanhos. Abrir e fechar tampas, encaixar. Manusear livros, revistas. Manusear massa de modelar, criando formas, apertando, amassando. Já ser capaz de fazer uso da colher ou garfo. Existem modelos de tesoura para pessoas autistas ou adaptadas para pessoas com alguma deficiência física ou neurológica. Espero que tenham gostado das dicas. Um beijo.